Item 3 do texto. Leitura e redação do texto do artigo científico. O primeiro recorte que faço é sobre as fontes de pesquisa. As fontes de informação científica podem ser primárias, que são as constituídas por textos que comunicam em primeira mão resultados de pesquisas, por artigos científicos originais e atuais, por teses e dissertações de mestrado. As fontes podem ser secundárias, que são as formadas por textos clássicos da literatura da área, enciclopédias, artigos de revisão de literatura. As fontes podem ser terciárias, que são compostas por catálogos que permitem o acesso a fontes primárias e secundárias. Por que eu chamo atenção? Para não haver confusão ou preferências ou misturas de fontes durante a pesquisa, considerações indevidas sobre determinadas fontes. É importante que o pesquisador saiba muito bem selecionar as suas fontes para o seu trabalho, para a sua pesquisa, fontes importantes, e que saiba separá-las. E saiba considerar quais são essas fontes primárias, que são as mais importantes, as constituidoras do trabalho, praticamente, as norteadoras. É importante que esse pesquisador saiba quais são essas fontes secundárias, que são aqueles estudos também muito importantes, mas de apoio, por exemplo, trabalhos de apoio teórico, pesquisas que vão apoiar teoricamente a linha básica da pesquisa própria, e que saiba também muito selecionar e identificar as fontes terciárias, para que não considere equivocadamente a terciária como secundária, a secundária como primária, e o trabalho vire uma salada de incompreensão e de equívocos. Então é importante que o pesquisador, ao selecionar as suas fontes, as suas referências, os autores, os trabalhos que vão sustentar a sua pesquisa, que ele saiba muito bem diferenciar isso. Às vezes, não há necessidade também do pesquisador separar tanto assim. Alguns trabalhos, por exemplo, para uma publicação mais curta, né, que é um artigo científico, elas podem ser primárias e secundárias, ou ter apenas fontes primárias. O importante é o pesquisador saber identificar e separar essas fontes. Vamos considerar mais alguns pontos sobre os artigos de revisão. É importante que o pesquisador, para produzir um artigo de revisão, faça uma boa seleção de referências, que tenha uma consciência sobre a necessidade da interpretação das informações e que saiba fazer isso, que entenda que esse tipo de revisão obedece às mesmas regras de um trabalho original. Isso quer dizer que um artigo de revisão é tão importante quanto um artigo original. Que ele seja um leitor consistente, que quer dizer um leitor que sabe selecionar muito bem as suas fontes e que faça um estudo muito bem feito e conciso sobre ela ou elas, para que ele não perca tempo durante o processo. Sobre citação, que tome um certo cuidado. Não citar sem ler a fonte. O pesquisador não deve fazer isso. Se ele escolhe uma determinada fonte e vai utilizar essa fonte de forma direta ou indireta no seu trabalho, no seu trabalho científico de uma forma geral, aqui mais especificamente o artigo científico, ele deve conhecer muito bem o que diz essa fonte e saber interpretar muito bem isso. Não citar por citar, apenas para encher o trabalho, para cumprir um protocolo, para dizer que o trabalho tem referência. Não. Ele deve fazer um estudo e entender muito bem o que essa fonte está dizendo e trabalhar a conexão dessa referência com o que se pretende desenvolver no trabalho. Essa citação que eu selecionei do autor
fala sobre isso. E essa citação apresenta dicas importantes que podem ser consideradas para o trato da citação no trabalho. Não se limite a transcrever ideias. Comente-as, analise-as, dê a sua contribuição, avaliando os textos que cita. Então, essa citação complementa essa chamada de atenção para o cuidado que se deve ter com a utilização da fonte. O pesquisador nunca deve jogar aquela referência no seu trabalho e deixar a própria citação ou o próprio autor pesquisado dizer. Não, ele tem que dizer, o pesquisador. Ele deve comentar, ele deve analisar, ele deve dar a sua contribuição, avaliando muito bem aquela citação em relação com o trabalho que está desenvolvendo. Então, esse é um exercício de coesão, de preparação para uma coerência e de organização do sentido do trabalho. Por último, nessa parte, vale considerar o seguinte: a redação do texto vai exigir capacidade reflexiva de sua parte. Pense antes de escrever. Um assunto bem pensado pode dar origem a um texto bem concatenado, coeso, coerente. Se mal pensado, podem ocorrer entraves de redação. As ideias podem não fluir. Se possível, não deixe para começar a escrever alguns dias antes de entregar o texto. Redação é processo demorado, que exige inúmeras versões e revisões. Vale então a dica. Vou falar um pouquinho agora sobre a última parte do texto, que tenta responder o que contém um artigo científico. Fala um pouco sobre a estrutura do artigo científico, as partes, desde a base da produção científica, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, como os elementos que estão em torno dessas partes ou o desdobramento dessas partes com algumas variações. O autor ele busca na NBR 6022, como já foi referido aqui, a legitimidade para o desenvolvimento dessas partes. Aí vai falar aqui sobre a introdução, sobre o desenvolvimento e sobre a conclusão. E um pouco do que tem em cada uma dessas partes. Eu desdobrei essas questões de uma maneira mais descritiva aqui. Por exemplo, a introdução, é importante considerar como relevantes na introdução o seguinte: o objeto, que é o tema, a ideia da delimitação do assunto, quer dizer, qual o foco a partir do tema, né? Porque o tema ele pode trazer uma ideia ampla, então a delimitação ela precisa de ocorrer aqui nessa introdução, ela precisa ser apresentada de forma clara. O problema, quer dizer, o desdobramento dessa delimitação, quer dizer, qual é a questão, qual é a interrogação, o que eu pretendo buscar exatamente aqui. Então é aquela ideia da pergunta, lembram? Então o problema ele precisa de ser já apresentado aqui na introdução. Ainda na introdução, o aparecimento das hipóteses, que são as possíveis soluções, aquilo que ainda não foi provado, mas quais são essas possibilidades? A justificativa do trabalho, da sua pesquisa, uma explicação sobre isso. Quais são os objetivos ou o objetivo dessa sua pesquisa? Essas são as partes mais importantes e, além disso, a revisão da literatura, que é fazer um apanhado sobre publicações, sobre autores relevantes à pesquisa e discutir um pouco isso. Não é apenas uma listagem de autores, essa listagem de autores utilizados, ela estará nas referências finais do trabalho, né? Ela deve ser incluída na parte final, que são as referências. Aqui a revisão de literatura é um pouco de discussão sobre alguns autores ou pesquisadores selecionados que são relevantes para essa sua pesquisa. E descrever a metodologia, como o trabalho foi feito, como a pesquisa foi feita.
No desenvolvimento, o que é importante considerar aqui? Entender que o desenvolvimento é a parte principal do trabalho, porque todas as discussões estarão aqui. Todo o desdobramento, toda a argumentação, todas as explicações, é a parte que deve trazer uma exposição ordenada e pormenorizada da pesquisa realizada. Ainda no desenvolvimento, deve-se discutir as hipóteses que foram apresentadas aqui, formulando as teses e defesas, que são as argumentações. Aqui, observem que as hipóteses são transformadas em teses. As hipóteses são as possíveis soluções. As teses aqui já são as questões já formuladas pelo pesquisador, a partir dessas hipóteses. Então, as questões, ou qual é a questão fundamental, qual é o elemento crucial para que toda a fundamentação se justifique do trabalho, né? Ainda no desenvolvimento. As análises diversas devem constar aqui. O trabalho ele poderá ser dividido aqui no desenvolvimento em seções ou subseções, vai depender muito do tamanho desse trabalho. Mesmo num artigo científico, é possível fazer divisões de seções e subseções, vai depender exatamente do desdobramento dessa pesquisa. E a conclusão, é importante considerar que é a parte final do artigo, evidentemente, mas pensar que essa parte final ela deve ser concatenada, organizada e articulada com as outras partes. Não é apenas uma parte final por estar no final, é uma parte final que deverá fazer sentido em relação às outras. Na conclusão, os resultados da pesquisa deverão ser apresentados e tudo isso estar em sintonia com os objetivos e hipóteses da pesquisa. Observe, então, que esse tópico indica que deve haver uma costura entre conclusão, desenvolvimento e introdução. De uma forma mais sequencial, podemos considerar isso aqui, por exemplo, qual é a enumeração de tópicos de um artigo científico que normalmente devem aparecer. Então, o artigo científico deverá ter um título, um subtítulo, se for o caso, o nome do autor ou dos autores. Tem que ter um resumo em português, outro em inglês ou em outro idioma, dependendo da exigência da publicação. Tem que constar palavras-chave com sintonia com o trabalho, não palavras-chave escolhidas de qualquer jeito, palavras-chave que ajudam a fazer uma busca no trabalho, né? Tem que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, de acordo com esses desdobramentos aqui, conter as referências, que são o conjunto de tudo que foi pesquisado no trabalho, os apêndices e anexos, se for o caso, se forem o caso, né? Se realmente o trabalho utilizar apêndices e anexos. Ainda é importante observar a estrutura de publicação de um artigo científico muito utilizado na área médica e também apropriado por outras áreas, né? Inclusive pela biologia. A estrutura IMRD, que quer dizer introdução, método, resultados e discussão. Essa estrutura, ela visa a garantir o trabalho uma objetividade maior. Por isso que ela é muito utilizada, principalmente na área médica, que o trabalho precisa ser muito bem direcionado,
os dados muito bem apresentados, muito bem discutidos, com muita exatidão. Isso não quer dizer que as outras áreas não deveriam fazer isso, mas algumas áreas preferem utilizar outra estrutura. Evidentemente que a base é introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas aqui, essa EMRD, segundo os que preferem essa estrutura, ela já direciona o trabalho para uma objetividade maior. O que trata? Na introdução, deve-se pensar no do que trata o texto e por que a pesquisa foi realizada. E todos aqueles outros elementos que nós falamos até o momento sobre a introdução. Na seção métodos, o que deve ser considerado? A descrição do cenário da pesquisa, o tipo de delineamento que o trabalho vai ter, comentários sobre o corpus, quer dizer, o que foi selecionado como amostra, ou os participantes da pesquisa, se for o caso. Então é importante comentar sobre isso, como isso foi feito, como isso foi organizado. Ainda, quais foram os procedimentos adotados para atingir os objetivos da pesquisa? Tratar de procedimentos. Isso aqui é a área da metodologia. Quais são uma discussão sobre os aspectos éticos, se isso foi o caso do trabalho. Como foi realizada essa pesquisa, em tese, né? Então a metodologia vai tratar do como. Na seção resultados, é importante considerar a exposição do que se encontrou, os resultados com análises estatísticas, responder questões como, por exemplo, a que resposta se chegou, quais objetivos foram alcançados. Na seção discussão, é importante considerar que a discussão é a discussão sobre os resultados apresentados. Deve-se fazer uma síntese dos resultados, interpretações e avaliações da validade da pesquisa, falar de limites, efeitos positivos e negativos, implicações, recomendações. Discutir tudo, né? É importante pensar no seguinte: o que o estudo acrescenta ao conhecimento científico? Discutir isso também. É importante pensar no seguinte: o que significa o resultado alcançado? Está na linha das discussões. E escrever as conclusões. Então, essa estrutura IMRD não é diferente do que foi falado até o momento sobre a estrutura do artigo científico. Mas, dessa forma, segundo a preferência de muitos pesquisadores, principalmente da área médica e de boa parte da comunidade internacional, esse tipo de estrutura favorece a exatidão do desenvolvimento do artigo científico. Então, no momento em que vocês forem escrever algum artigo científico, é importante conversar com o professor da área para saber se ele prefere ou exige esse tipo de estrutura ou a estrutura do artigo científico pode ser de uma forma mais aberta, considerando evidentemente a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Conversar com o professor que está envolvido no trabalho juntamente com o pesquisador e ler muito bem as normas das revistas ou de qualquer órgão de pesquisa ou de publicação que os pesquisadores pretendem apresentar o seu trabalho para uma possível publicação. Então é importante considerar tudo isso para melhor produzir o trabalho. É isso aí. Espero ter ajudado um pouco com algumas considerações sobre o artigo científico. Obrigado, gente.